E aí, vamos dar uma olhada no esquemático dele. Eu não tenho certeza que esse esquema é exatamente desse rádio, tá? Mas se não for exatamente esse, praticamente. Uma primeira coisa que você nota logo de cara é isso aqui, ó. Não tem transformador de entrada. Então é um rádio, é um aparelho rabo quente. Tudo, você vê que toda a parte de mão aqui, né, onde a gente pega na mão, botões, tudo, é tudo isolado, porque se eu tiver acesso ao eixo metálico lá, eu tomo choque. Se eu tiver acesso ao chassi, eu tomo choque. Inclusive pode dar choque na antena se for um rádio que tem antena externa. Como esse é antena de quadro, não tem antena externa. Mas uma criança que enfiar um araminho ali por trás do buraquinho de ventilação do rádio vai tomar choque. Percebe que ele está preparado para 115 volts. E aqui no Brasil é 127. Então eu tenho o costume de dar uma pequena ajustada nos valores aqui, porque como ele nasceu para 115 e está no 127, a gente acaba que a tensão nos filamentos das válvulas fica um pouquinho acima, nada de espetacular, porque esse rádio aqui deve ter durado décadas funcionando, né? Então não é nada de espetacular o fato de estar um pouquinho acima, mas abaixando um pouquinho a corrente, né, variando um pouquinho o valor desse resistor de 70 ohms principalmente, ou colocando mais um resistorzinho aqui para a tensão dos filamentos cair ao valor ideal, a gente preserva mais, até porque essas válvulas não fabrica mais, a gente tem o que tem. Então, se a gente conseguir deixar elas de uma forma um pouco mais confortável funcionando, com um pouquinho menos de aquecimento, nada que prejudique o funcionamento do aparelho, é bom. Então eu aumento um pouquinho o valor desse resistor aqui. Esse resistor de 70 ohms, eu aumento ele um pouquinho, ou coloco mais um resistor aqui antes do começo. E aí a gente preserva um pouquinho as válvulas. Você vê que a chave liga, desliga, joga direto no chassi. Então, dependendo de onde você ligar, você pode ligar a fase direto no chassi. E aí pode ser que o rádio ronque mais. Aí é só inverter na tomada. Só tira da tomada, inverte e põe de novo. Aí o rádio ronca menos, porque aí você põe o neutro no chassi. Pode acontecer isso. A lâmpada fica em paralelo com o resistor. Veja que esse resistor de 35 ohms vai com a lâmpada. Então, se a lâmpada queimar, tudo bem, o rádio continua funcionando. Não é aquele tipo de rádio que se a lâmpada queimar, o rádio para. Tá? Tem um resistor aqui de 35 ohms e que vai para o circuito de alta tensão. A lâmpada queimou, troca a lâmpada. Né? Troca a lâmpada e segue a vida. Você vê que todos os filamentos estão em série. A válvula é uma diodo simples que retifica diodo de aquecimento indireto ainda, porque o filamento está aqui e o catodo é separado. Ó. Diodo de aquecimento indireto. Daqui vai para o primeiro capacitor do filtro Pi, a própria bobina, que seria do alto-falante, mas que nesse aparelho aí não está com cara de ser isso. Provavelmente tem um resistor aqui. Abrindo a gente vai ver. Depois o segundo capacitor do filtro Pi. E aí o que nós temos? A alta tensão está desse lado. Quantos volts vai ter aqui, né? A pergunta, quantos volts? Considerando que é retificação direta, a gente está prevendo aí, vamos dizer o projeto, ele foi projetado para 115. Então você põe 115 vezes a raiz quadrada de 2, a gente tem a tensão de pico. E o capacitor se carrega com a tensão de pico. 115 vezes a raiz quadrada de 2 igual, vai dar 160 volts. Mas perde porque a válvula diodo não é perfeita igual o diodo.
igual diodo de silício, né? Ela tem uma resistência interna, então não vai dar 160 volts, vai dar menos aí, chutando aí uns 150, 140, 150 volts, por aí deve dar. Sai da fonte e vai alimentar todos os circuitos aqui, ó. Você vê que vai para tudo. Aqui a bobina o acoplador de antena, né? Um transformador de acoplamento de antena, que eu creio que não seja o caso desse rádio. Provavelmente a antena de quadro vai direto para a grade de entrada de radiofrequência dessa misturadora. Essa é uma válvula do tipo grade anódica. O que acontece? Essa válvula é osciladora e é misturadora ao mesmo tempo. Essa peça aqui, essa válvula, para quem não entende aí de eletrônica, essa válvula, ela pega a emissora que eu estou sintonizando aqui, e eu estou sintonizando através do capacitor variável que está aqui. Tá aqui o símbolo dele, capacitor variável. Eu estou sintonizando por aqui, então está chegando a rádio que eu quero ouvir aqui. Só que a frequência dessa rádio é muito alta, é absurdamente alta. Mesmo em ondas médias, é uma frequência muito alta. É difícil de trabalhar, é difícil de fazer circuitos aqui que se deem bem com frequência muito alta. Então existe uma técnica de redução da frequência, pegando a emissora que eu tenho, que eu estou sintonizando, e misturando com uma outra frequência. Dessa mistura eu vou ter alguns resultados, e o resultado que vai me interessar é a subtração entre a frequência que eu estou gerando aqui e a frequência que eu estou sintonizando. Então vai fazer a frequência que eu tenho internamente no rádio menos o que eu estou sintonizando. O resultado vai dar esse aqui, ó. Tá a dica aqui, ó. A dica é essa, ó. A frequência intermediária é de 456 quilociclos, que é o jeito que antigamente chamava de hertz. Chamava grade anódica porque o circuito oscilador, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o circuito oscilador. E esse aqui é o capacitor do oscilador. O circuito oscilador está aqui, ó, nessa grade e nessa grade. E essa grade aqui, essa que eu pintei de vermelho aqui, é chamada de grade anódica, porque ela se comporta como uma placa. Então é como se essa válvula tivesse duas placas. Como se fosse duas válvulas uma dentro da outra. Onde uma válvula está aqui, a válvula osciladora está aqui e a válvula misturadora está aqui. Então, o que acontece na osciladora reflete na misturadora. Então, nós temos o oscilador aqui embaixo, a sintonia aqui em cima, entra sintonia na penúltima grade. Essa é uma válvula que tem 1, 2, 3, 4, 5 grades, e mais o catodo e anodo, então é uma héptodo, 7 eletrodos, ou pentagrid, né? 5 grades. Vem aqui nesse cara aqui, que é o transformador de frequência intermediária. Para quem conhece o transformador, esse aqui é um transformador também. Só que ele tem algumas características. Um transformador normal, um transformador de força, por exemplo, um transformador de saída de válvula, um transformador interestágio, um transformador de acoplamento de impedância, um transformador trifásico industrial. Ele foi feito para fazer o melhor acoplamento de potência possível entre a entrada e a saída. E esse aqui, o foco não é acoplamento de potência, não é rendimento. O foco aqui não é rendimento, até porque é normal que o acoplamento aqui seja fraco. A ideia aqui é que esse transformador é chamado de sintonizado, porque, veja, ele tem um capacitor aqui, em paralelo com a bobina, tanto do primário como do secundário. Quer dizer, tanto a entrada como a saída são sintonizados em 465 quilociclos, né? Kilohertz. Então ele fica fortemente sintonizado. Qualquer coisa acima dessa frequência, ele não deixa passar de um lado para o outro. Qualquer coisa abaixo dessa frequência, ele não deixa passar. O que torna o rádio muito mais seletivo. Então o rádio aperta mais a sintonia e eu sintonizo só essa emissora aqui
que eu escolhi, essa emissora vizinha não passa por esse transformador. E essa outra vizinha aqui também não passa. Elas não são capazes de atravessar esse transformador. Torna o rádio, então, mais seletivo. Inclusive, melhora a questão de ruído que está fora da frequência da emissora. Aí eu tenho essa válvula aqui, que nesse caso aqui é uma 12 cassete GT. GT significa Glass Tube, tubo de vidro. Porque existem as válvulas de corpo metálico. Saiu dessa amplificadora de frequência intermediária, vai para onde? Para mais um transformador sintonizado. É muito normal para o padrão de rádios superheteródinos que eu tenha 2 transformadores de frequência intermediária, o que eles acabam chamando de transformador de entrada e transformador de saída, e no meio a válvula amplificadora dessa faixa, né? Amplificadora de frequência intermediária. Aí você sai daqui. Os diodos do detetor. Então sai daqui do transformador. Segue 2 caminhos. Um caminho é esse aqui, que vai pro volume. O volume do volume vai para o pré-amplificador. Tá aqui, ó. Tá na mesma válvula. É o pré-amplificador de áudio. E do pré-amplificador, saio do pré-amplificador, vou pro amplificador de potência. E dele eu vou para a saída de áudio. Você vê que não tem controle de tom aqui, não tem um controle de grave e agudo, é um rádio bastante compacto, bastante simples mesmo. Esse capacitor aqui você não pode falar que ele é um controle de tom, tá? Pode ser que ele se comporte ligeiramente como isso para quebrar um pouco do agudo, porque ondas médias não vai ter agudo mesmo. Agudo é só chiadeira, só ruído. Então pode ser que esse capacitor tire um pouco do agudo. O outro caminho é esse aqui, ó. Tá vendo? Tem um segundo caminho aqui. E esse caminho aqui, olha para onde ele vai. Ele vai para cá e ele vai para cá. Esse caminho aqui a gente chama de controle automático de ganho. Isso é uma coisa muito antiga que os rádios já têm desde que o mundo é mundo, que é assim. O controle automático de ganho, no rádio a transistor é a mesma coisa, tá? Eu vou ter emissoras fracas e emissoras fortes na minha região. Eu vou ter uma emissora estupidamente forte, porque o transmissor está aqui na cidade, e vou ter uma emissora bem fraquinha que o transmissor está lá em Jundiaí. Eu escuto as duas. Então o que acontece? Se não tiver o controle automático de ganho, a emissora local vai saturar o rádio, vai ter um áudio, saturar eu digo, vai amplificar demais, vai perder a qualidade já da baixa qualidade do AM, eu vou estragar a qualidade sonora, então eu vou estragar a amplificação por amplificar demais. E a outra emissora lá de Jundiaí vai ficar tão baixinha, o som vai ficar tão fraquinho, porque ou eu preparo o rádio para sintonizar emissoras locais, e aí ele amplifica pouco, eu falo amplificação de radiofrequência, né? Ele ganha pouco, e aí ele fica bom para emissoras locais e não sintoniza nada distante. Ou então eu preparo ele para emissoras distantes com uma grande amplificação, só que quando tiver uma emissora local eu tenho que passar reto porque vai explodir em volume e saturação. Para que eu, usuário doméstico, não precise fazer isso, o que acontece? Quando eu estou na emissora local, a tendência do áudio fica muito alto. Vai carregar esse capacitor aqui, ó. E esse capacitor vai fazer a polarização de grade de frequência intermediária e da amplificadora, da amplificação da osciladora. E se esse rádio for mais sofisticado e tiver uma amplificadora de radiofrequência, ele vai lá e vai para a grade da amplificadora de RF também. Quando a tensão negativa da grade aumenta, a válvula amplifica menos. Olha a sacada. Se a emissora é emissora local, o áudio está chegando muito alto já. Esse capacitor se carrega com uma tensão negativa, porque o diodo aqui está virado para o negativo. Esse capacitor se carrega com uma tensão negativa
mais alta e faz as válvulas, essas duas válvulas amplificarem menos. Então a emissora local, tanto a amplificação da osciladora como a amplificação da frequência intermediária cai, diminui o ganho. O rádio amplifica menos. E o volume sonoro da minha emissora local não fica tão alto. E não satura tudo, não satura o amplificador de radiofrequência, não satura o oscilador, não satura a frequência intermediária, e o áudio chega razoável aqui na saída. Enquanto que uma emissora distante, a tendência é que o áudio aqui chegue muito fraquinho. E aí vai carregar pouco esse capacitor aqui, e a tensão de grade das válvulas não vai ficar tão alta. Vai cair a tensão de polarização de grade. Com isso a válvula amplifica mais. E aí a minha emissora distante eu escuto melhor, porque as válvulas estão amplificando mais. Então essa é uma maneira, é uma realimentação, é uma maneira que já, né, como eu disse, desde que o mundo é mundo, já se faz rádio desse jeito. Então é uma maneira de meio que equilibrar na medida do possível. E então o rádio tem um ganho variável conforme o sinal que entra. Olha que coisa legal, né?